Você já parou para pensar quantas esposas um homem realmente podia ter nos tempos do Velho Testamento? Essa é uma pergunta que desperta curiosidade em muita gente. Afinal, quando lemos a Bíblia, percebemos que alguns personagens tiveram não apenas 2 ou 3 esposas, mas dezenas, e em alguns casos até centenas. Mas será que isso era realmente permitido por Deus? Era o ideal divino, ou apenas algo tolerado por causa da dureza do coração humano? E mais importante ainda, o que essas histórias têm a nos ensinar hoje sobre relacionamentos, fidelidade e o plano de Deus para o casamento? Hoje vamos mergulhar nesse tema fascinante, explorando os casos mais conhecidos da Bíblia, entendendo o contexto cultural da época e descobrindo o que isso significa para nós hoje. Então, se você está curioso sobre esse assunto, fique até o final, porque vamos desvendar juntos esse mistério bíblico. Antes de falarmos sobre poligamia, precisamos entender qual era o projeto original do Criador para o casamento. E para isso, precisamos voltar ao começo de tudo, o Jardim do Éden. No princípio, a Bíblia deixa cristalino qual era o padrão estabelecido por Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículos 23 e 24, lemos que quando Deus criou Eva e a apresentou a Adão, o homem exclamou com alegria que ela era osso dos seus ossos e carne da sua carne. E então vem a declaração fundamental. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Perceba os detalhes dessa passagem. Deus não disse suas mulheres, mas sua mulher, no singular. A expressão uma só carne indica uma união total, completa, exclusiva. Não é uma fusão com múltiplas pessoas, mas uma intimidade profunda entre 2 pessoas que se tornam uma unidade. Esse era o padrão estabelecido no Éden, antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. Uma união caracterizada pela exclusividade, pela intimidade profunda e pela fidelidade mútua. O casamento foi desenhado para ser um reflexo do amor de Deus, singular, devotado, eterno. É importante destacar que esse modelo não foi estabelecido por questões culturais ou sociais da época, foi determinado pelo próprio Criador como o ideal para a humanidade. Era um relacionamento perfeito, em um mundo perfeito, com pessoas perfeitas. Esse era o projeto divino original. Porém, à medida que a humanidade se afastava de Deus após a queda, novos costumes foram surgindo. O pecado distorceu muitas coisas boas que Deus havia criado, e o casamento foi uma delas. E foi assim que a poligamia começou a aparecer como prática aceita em algumas culturas. O primeiro caso registrado de poligamia na Bíblia é extremamente revelador. Não foi um herói da fé quem iniciou essa prática, mas Lameque, um descendente de Caim, o primeiro assassino da história. Em Gênesis 4:19, lemos: Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Adá, e o nome da outra, Zilá. É um versículo curto, mas carregado de significado. Lameque era da linhagem de Caim, aquela que se afastou de Deus após o fratricídio. E é interessante notar que logo após mencionar suas 2 esposas, o texto descreve Lameque como um homem violento que se vangloriava de ter matado um jovem. Isso nos mostra algo importante. A poligamia não surgiu na linhagem dos fiéis, mas entre aqueles que já haviam se desviado do caminho de Deus. Não fazia parte do plano inicial divino, mas foi adotada pelos homens ao longo do tempo, como mais uma consequência da queda. O contraste é significativo. Enquanto o texto bíblico apresenta Sete, o outro filho de Adão e Eva, e seus descendentes como aqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, a linhagem de Caim se afastava cada vez mais dos padrões divinos. E Lameque representa esse afastamento não apenas pela poligamia, mas por toda uma postura de vida contrária aos princípios de Deus. A partir daí, a poligamia se espalhou, e até mesmo homens de fé começaram a praticá-la. Mas nunca deixou de ser um desvio do padrão original estabelecido no Éden. Agora chegamos a um dos personagens mais importantes da Bíblia: Abraão, chamado de pai da fé. Mas até mesmo ele se envolveu com a poligamia, e as consequências foram dolorosas.
Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas os anos passavam, e Sara, sua esposa, permanecia estéril. Já eram idosos, e a promessa parecia cada vez mais impossível aos olhos humanos. Foi então que Sara teve uma ideia que parecia fazer sentido dentro da cultura da época. Oferecer sua serva egípcia, Agar, para que Abraão gerasse um herdeiro através dela. Abraão concordou, e dessa união nasceu Ismael. Mas o que parecia uma solução inteligente para um problema humano se transformou em fonte de discórdia, ciúmes e conflitos. Assim que Agar engravidou, começou a desprezar Sara. Sara, por sua vez, passou a maltratar Agar. A harmonia da casa de Abraão foi destruída, e as consequências não pararam aí. Anos depois, quando Sara finalmente concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa, a tensão se tornou insustentável. Sara exigiu que Agar e Ismael fossem expulsos. Abraão ficou angustiado, pois amava Ismael. A situação era dolorosa para todos os envolvidos. O que podemos aprender aqui? Que tentar resolver os problemas de Deus com métodos humanos nunca dá certo. A poligamia, mesmo quando motivada por razões que parecem justificáveis, traz mais problemas do que soluções. Deus tinha um plano para cumprir sua promessa a Abraão. Um plano que envolvia Sara, sua única esposa legítima. Mas a impaciência e a falta de fé os levaram por um caminho diferente. As consequências desse erro ecoam até hoje. Muitos estudiosos veem no conflito entre Ismael e Isaque as raízes das tensões entre árabes e israelenses que persistem há milênios. Um único desvio do plano de Deus gerou séculos de conflito. Se a história de Abraão já mostra os problemas da poligamia, a de Jacó amplifica isso exponencialmente. Jacó, neto de Abraão, teve uma vida familiar extremamente complicada por causa da poligamia. Tudo começou quando Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel, filha de seu tio Labão. Ele concordou em trabalhar 7 anos para poder se casar com ela. A Bíblia diz que esses anos pareceram apenas alguns dias. Tamanha era a intensidade do seu amor por Raquel. Mas na noite do casamento, Labão enganou Jacó e colocou Lia, a filha mais velha, em seu lugar. Quando Jacó descobriu o engano na manhã seguinte, ficou furioso. Mas Labão argumentou que era costume na região casar primeiro a filha mais velha. Ofereceu então um acordo. Jacó poderia se casar com Raquel também, mas teria que trabalhar mais 7 anos. Jacó aceitou, e uma semana depois se casou com Raquel, a mulher que realmente amava. E aqui começam os problemas. A Bíblia deixa claro que Jacó amava Raquel muito mais do que Lia. Imagine a dor de Lia, vivendo todos os dias, sabendo que seu marido preferia sua irmã. Deus, vendo a aflição de Lia, a abençoou com fertilidade, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia teve 4 filhos seguidos, dando-lhes nomes que refletiam seu desespero por conquistar o amor de Jacó. Ruben, que significa vejam um filho. Simeão, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Levi, agora meu marido se apegará a mim. E Judá, mas a rivalidade só piorava. Raquel, desesperada por não conseguir ter filhos, fez como Sara havia feito. Ofereceu sua serva Bila a Jacó. Bila deu à luz Dan e Naftali. Lia, vendo isso, também ofereceu sua serva Zilpa, que teve Gade e Aser. Depois, Lia voltou a conceber e teve mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, e uma filha, Diná. Finalmente, Deus se lembrou de Raquel, e ela teve José, e mais tarde Benjamim. 12 filhos de 4 mulheres diferentes, em um ambiente de rivalidade constante, ciúmes, manipulação e dor. A Bíblia não esconde as consequências trágicas disso. Os filhos de Jacó cresceram em um ambiente tóxico, e isso se refletiu em seus comportamentos. Eles venderam José como escravo por ciúmes. Simeão e Levi massacraram uma cidade inteira para vingar a honra de sua irmã. Ruben dormiu com Bila, a concubina de seu pai. Era uma família profundamente disfuncional. Dessa união, vieram os 12 filhos que se tornaram líderes das tribos de Israel. Sim, Deus usou essa situação para seus propósitos. Mas isso não significa que ele aprovasse a poligamia.
Os relatos bíblicos mostram claramente uma família cheia de rivalidades, invejas e brigas, consequências diretas da poligamia. Avançando no tempo, chegamos ao período dos reis de Israel, onde a poligamia atingiu níveis extraordinários. O rei Davi, descrito como homem segundo o coração de Deus, teve pelo menos 8 esposas mencionadas pelo nome na Bíblia: Mical, Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá e Batseba. Além delas, o texto menciona que ele tinha concubinas. Embora Davi fosse um homem de fé profunda, sua família sofreu enormemente com as consequências da poligamia. As tragédias na família de Davi são numerosas e terríveis. Aminon, um de seus filhos, estuprou sua meia-irmã Tamar. Absalão, outro filho, matou Aminon para vingar Tamar e mais tarde liderou uma rebelião contra o próprio pai. Adonias tentou usurpar o trono. A casa de Davi estava em constante conflito, e muitos desses problemas tinham raízes nas complexas dinâmicas familiares criadas pela poligamia. Mas o caso mais extremo é, sem dúvida, o de Salomão. A Bíblia registra em 1 Reis 11:3 algo absolutamente surpreendente. Teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. 1000 mulheres. É difícil até imaginar como seria administrar uma família com 1000 esposas e concubinas. Mas o problema não era apenas numérico. Muitas dessas mulheres eram estrangeiras, de nações vizinhas. Os casamentos eram, em grande parte, alianças políticas. E essas mulheres trouxeram consigo seus deuses, suas práticas religiosas, seus costumes idólatras. O texto bíblico é muito claro sobre as consequências. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. O homem mais sábio do mundo, aquele a quem Deus havia dado sabedoria incomparável, foi desviado do caminho certo por causa de suas muitas esposas. Salomão construiu lugares altos para os deuses estrangeiros, queimou incenso para ídolos e se afastou do Deus de Israel. E as consequências foram devastadoras. Após sua morte, o reino foi dividido e Israel nunca mais foi o mesmo. A história de Salomão é uma advertência poderosa. Não importa quão sábio, rico ou poderoso você seja, desviar-se do padrão de Deus traz consequências. E a poligamia, que muitos reis praticavam como símbolo de poder e prestígio, acabou sendo a própria ruína de um dos maiores reis de Israel. Agora você pode estar se perguntando: mas se a poligamia causava tantos problemas, por que Deus não a proibiu diretamente na lei de Moisés? Essa é uma questão importante. De fato, a lei mosaica nunca proibiu explicitamente a poligamia. Em vez disso, ela trouxe regulamentações para proteger as mulheres e garantir justiça, mesmo dentro desse sistema imperfeito. Em Êxodo 21:10, por exemplo, está escrito que se um homem tomasse outra esposa, não deveria diminuir o alimento, as roupas e os direitos conjugais da primeira. Havia uma preocupação clara com a dignidade e os direitos da mulher. A lei também estabelecia que o filho primogênito deveria receber a dupla porção da herança, mesmo que fosse filho da esposa menos amada, protegendo assim os direitos dos filhos de uniões menos favorecidas. Em Deuteronômio 21:15-17, a lei aborda diretamente a situação de um homem que tem 2 esposas, uma amada e outra desprezada. A legislação protege os direitos do filho da esposa desprezada, garantindo que ele não seja prejudicado nas questões de herança. Essas leis mostram que Deus estava preocupado com a justiça e a proteção dos mais vulneráveis, mesmo em situações que não eram ideais. Mas isso não significa a aprovação da poligamia. Significa a regulamentação de uma prática que já existia. Jesus mesmo explicou esse princípio em Mateus 19, quando falou sobre o divórcio. Os fariseus questionaram por que Moisés permitiu o divórcio se ele era errado. Jesus respondeu: por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu que se divorciassem de suas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. O mesmo princípio se aplica à poligamia. Era tolerada por causa da dureza do coração humano, mas nunca foi o ideal divino.
Na prática, não havia um limite numérico estabelecido para quantas esposas um homem poderia ter. Teoricamente, um homem podia ter tantas esposas quanto fosse capaz de sustentar. Mas os exemplos bíblicos deixam absolutamente claro que isso não significava felicidade, harmonia ou bênção. Pelo contrário, a poligamia geralmente vinha acompanhada de rivalidades, disputas, ciúmes e afastamento de Deus. Com o passar do tempo, algo fascinante aconteceu na revelação bíblica. Os profetas de Israel começaram a usar o casamento como uma metáfora poderosa do relacionamento entre Deus e o seu povo. E nessas mensagens proféticas, sempre se destacava a fidelidade e a exclusividade. O profeta Oséias, por exemplo, teve sua própria vida transformada em uma parábola viva. Deus o instruiu a se casar com Gomer, uma mulher infiel, para ilustrar como Israel havia sido infiel a Deus. Mas a mensagem central era o amor fiel e exclusivo de Deus por seu povo, apesar da infidelidade deles. O profeta Isaías escreveu: "Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Uma única esposa, um único marido. Exclusividade e fidelidade." Jeremias usou linguagem ainda mais forte, comparando a idolatria de Israel a adultério espiritual. Ezequiel desenvolveu extensas alegorias do casamento entre Deus e Israel, sempre enfatizando a traição quando o povo buscava outros deuses. Percebe o padrão? Deus nunca se comparou a um marido polígamo. Ele sempre se apresentou como o esposo fiel que esperava a fidelidade exclusiva de sua noiva, Israel. Essa metáfora do casamento monogâmico já apontava para o plano divino de restaurar o casamento como modelo de amor exclusivo e fiel. Os profetas estavam, gradualmente, preparando o povo para entender que o padrão estabelecido no princípio, um homem, uma mulher, era o ideal que deveria ser restaurado. Quando chegamos ao Novo Testamento, a restauração do padrão original se torna cristalina e definitiva. Jesus, ao ser questionado sobre o divórcio, não hesitou em voltar ao princípio. Em Mateus 19:4-6 ele declarou: "Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem." Jesus não fala em várias mulheres para um só homem. Ele reafirma o padrão original da criação, a união entre um homem e uma mulher. Dois se tornando um. Exclusividade, intimidade, fidelidade. O apóstolo Paulo, em suas cartas, estabelece claramente que os líderes da igreja devem ser maridos de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2, 12, Tito 1:6. Essa instrução mostra que a poligamia já não era mais aceita entre os cristãos. A monogamia se tornava a regra clara para todos que seguiam a Cristo. Mas Paulo vai além. Em Efésios 5, ele apresenta uma das mais belas e profundas reflexões sobre o casamento em toda a Bíblia. Ele compara o casamento à relação entre Cristo e a Igreja. "Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela." E conclui: "Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Assim como Cristo tem apenas uma noiva, a Igreja, também o casamento deve refletir essa fidelidade singular. Um amor único, exclusivo, sacrificial, eterno. O casamento cristão se torna um testemunho vivo do amor de Cristo pela sua Igreja. A carta aos Hebreus declara: "Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula." O casamento é elevado a uma posição de honra, e a exclusividade sexual é protegida como algo sagrado. O Novo Testamento não apenas proíbe a poligamia, mas a substitui por uma visão muito mais elevada e bela do casamento. Uma união que reflete o próprio relacionamento entre Deus e seu povo, entre Cristo e a Igreja. Então, voltando à nossa pergunta inicial: quantas esposas um homem podia ter no Velho Testamento? A resposta técnica é: não havia um limite estabelecido. Os exemplos de Abraão, Jacó, Davi e Salomão mostram que um homem podia ter várias esposas,
tantas quantas conseguisse sustentar. Mas a resposta completa é muito mais profunda. Sim, a poligamia era praticada e tolerada em certos contextos culturais. Mas a Bíblia sempre apresentou a monogamia como o plano perfeito e original de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, o fio condutor é claro: um homem, uma mulher, uma só carne. As histórias que exploramos hoje deixam absolutamente claro que, embora um homem pudesse ter muitas esposas, isso trazia problemas emocionais profundos, conflitos espirituais e divisões familiares devastadoras. Não vemos nenhum exemplo de família polígama feliz e harmoniosa na Bíblia. E aqui está a grande lição para nós hoje. A pergunta quantas esposas um homem podia ter nos leva a refletir sobre algo muito mais profundo: a fidelidade de Deus para com o seu povo e o chamado para que vivamos relacionamentos baseados em amor verdadeiro, compromisso real e exclusividade total. Mesmo que a poligamia tenha sido praticada por muitos no passado, a mensagem central da Bíblia continua a mesma através dos séculos. O plano original e perfeito de Deus sempre foi, é e sempre será a união entre um homem e uma mulher em amor e fidelidade. Um relacionamento que reflete o próprio coração de Deus e seu amor por nós. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas que também têm essas dúvidas sobre a Bíblia. E me conta aqui nos comentários: você já tinha pensado sobre esse assunto? Qual personagem bíblico que mencionamos hoje te surpreendeu mais? Sua opinião é muito importante para mim. Se você quer continuar aprendendo sobre temas bíblicos fascinantes como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana tem conteúdo novo sobre história bíblica, curiosidades e ensinamentos que vão fortalecer sua fé. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que também tem curiosidade sobre esses temas bíblicos. Quem sabe você não ajuda alguém a entender melhor a palavra de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.